Neste sábado, 25 de fevereiro, foi comemorado o Dia Internacional do Implante Coclear. É uma cirurgia que pode ser feita tanto em crianças que nunca escutaram, como em adultos que perderam a audição durante a vida. Os cuidados com a audição, a gente sabe, são imprescindíveis, uma vez que saímos inclusive há pouco aí do carnaval e muita gente ficou horas ao lado do trio elétrico sem a devida proteção auricular. Pois vamos saber mais sobre esses cuidados com a nossa audição, conversando agora com o médico otorrinolaringologista Fábio Alencar, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite e seja bem-vindo. Bom dia, doutor Fábio. Bom dia, Jefferson. Bom dia aos nossos ouvintes. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Antes de a gente falar sobre essa técnica cirúrgica, o implante coclear, que oferece a sensação auditiva, não é? Para deficientes auditivos. Pela sua experiência, doutor Fábio, aumentam os casos de perda auditiva depois do carnaval, por exemplo, por conta da exposição exagerada dos ouvidos, não é? Ali pertinho dos trios, nem sempre as pessoas com a devida proteção? Com certeza, Jefferson. A exposição a ruídos, né, de intenso volume, né, são um grande fator de risco para perdas auditivas, né? E um fato interessante é que um trio elétrico, ele gera uma intensidade de som aí na faixa de 85 a 110 decibéis, que é algo muito grande, né? E se o paciente não tiver realmente uma moderação no tempo de exposição a esse barulho, o trauma acústico vem, a perda auditiva é irreversível, né? E os pacientes vão sentir os danos disso, né? Quer dizer, a pior das hipóteses é a perda auditiva, mas há outros casos também, outros danos causados à audição que não sejam necessariamente a perda auditiva por conta dessa exposição exagerada aos ruídos muito elevados? Exato, assim, existem outras queixas relacionadas à exposição realmente à intensidade muito alta, né? Então, os pacientes podem também referir zumbido, né, que é aquele barulho no ouvido contínuo, né, que gera um prejuízo muito grande na qualidade de vida do paciente. Os pacientes podem referir também tontura, né, quando a gente se expõe a sons de alta intensidade, a depender de cada anatomia, a gente pode também ter casos de tontura, como queixa, né? Alguns pacientes podem referir aí incômodo, tipo dor no ouvido, a depender da intensidade sonora. Então, são diversas queixas que podem advir da exposição a ruídos muito intensos. Doutor Fábio, bom dia, que está falando Ernesto. Eu queria lhe perguntar sobre, esse acessório aqui, Mas que, eu. opa, tamo, Pode falar, ah, Ernesto. eu queria te perguntar sobre o uso de fones de ouvido, que o senhor estava falando agora da exposição àquele som, né, muito potente perto do trio elétrico, mas isso aqui do ouvido, dependendo de como a pessoa estiver usando, também causa um estrago potencialmente perigoso, não? Com Fones de certeza, ouvido? Ernesto. Verdade, bom dia. Com certeza, assim, o fone de ouvido, ainda mais esse que você mostrou, que são os intra-auriculares, né, que ficam voltados para a nossa membrana timpânica, né, mais próximo à nossa membrana timpânica, a depender da intensidade do som que o indivíduo coloque ali desse fone, o trauma é tão quanto está próximo a um trio elétrico, por exemplo, uma caixa de som, né? Então a gente precisa ter muita moderação, né, no ajuste desse volume, né, porque assim como a exposição à caixa de som, o fone ele pode realmente gerar uma intensidade sonora ali muito próximo de 100, 110 decibéis, e se passar certo tempo, né, a perda advinda disso aí é permanente, né? Então tem que ter realmente muita moderação. Agora, como é que a gente lida com isso, por exemplo, com adolescentes? Essa turma que não se desgruda de um fone de ouvido que está ali. Eu sempre faço essa pregação com filhos, com sobrinhos, etc., mas entra na conta do coroa chato que fica enchendo o saco, falando toda hora do negócio do mau uso do celular, do fone de ouvido. De que maneira a gente consegue fazer as pessoas entenderem a gravidade do que a gente está falando, doutor Fábio, considerando que é uma lesão irreversível, né? Quem tem a perda E- auditiva não recupera, a não ser com um implante, por exemplo, com um aparelho auditivo, né? Exato, Jefferson. A gente recebe aqui no consultório muitos adolescentes acompanhados dos pais, né? E os pais muitas vezes chateados, né? Querendo realmente
que a gente converse com esses adolescentes, mostre o perigo disso, né? Porque muitas vezes o adolescente não tem consciência de que essa perda ela é cumulativa, né? Então, ao longo dos anos, esse dano vai acontecendo, ele acredita que não está acontecendo nada, porque ele continua ouvindo muito bem, mas isso vai se refletir numa perda precoce quando ele tiver E a 40, perda não é assim de 45, uma hora para 50 outra anos de para idade. você sentir, né? Quando vai perceber, já está o estrago feito, né? Exatamente, é algo cumulativo, né? São pequenos danos que vão acontecendo ao longo dos meses, dos anos, e isso vai chegar a certo ponto que vai começar a ter queixa, né? E aí essa queixa pode ser muito precoce, com 40, 45 anos, né? Agora, E, diga, não, a gente está falando aí dessa possibilidade de perder a audição, não é? Com a exposição por períodos prolongados, repetidos, aos sons muito altos e tal. Agora, como é que a gente percebe? Porque falar, a partir de 80 decibéis, isso já fica perigoso. A gente não tem essa percepção de que, agora eu já cheguei a 50 decibéis, agora está 40, 60, sei lá o quê. Como é que a gente. Para a pessoa leiga, na existe, prática, né? exato, na prática, como é que a gente pode perceber esse limite, sabe, perigoso? Legal. Então, por exemplo, o adolescente que vem para mim, né, com os pais acompanhando, falando sobre o fone de audição. Uma boa dica, por exemplo, é que esse adolescente, ao usar o fone de ouvido, os pais ao redor não podem estar escutando o que o adolescente está escutando lá no fone, entende? Então, se ele passa perto e escuta o som, a música, por exemplo, que esse adolescente está escutando do lado de fora, é que esse som está muito alto, né? Então, essa é uma dica prática, né? A outra coisa que o adolescente pode perceber, ao colocar o fone de ouvido, ele tem que estar ligado no que está acontecendo ao redor, né? Numa conversa, num som, ele tem que estar consciente do que está acontecendo ao redor. Se ele fica totalmente alienado, totalmente voltado para aquele som do fone, significa dizer que também a intensidade sonora está muito alta. Então, são pequenas dicas que a gente pode se utilizar no nosso dia a dia. E outra dica muito boa é que hoje em dia existem aplicativos, né, no celular mesmo, né, que são decibelímetros, né, que eles conseguem captar no ambiente qual é o limiar de audição. Então, para a gente ter uma ideia realmente de noção de intensidade sonora, entende? Então, uma boa dica é baixar um aplicativo desse para ter uma ideia de como está essa exposição. E para essas pessoas que acabam perdendo a audição por conta da exposição prolongada, repetida, não é? Diante de sons muito altos, o tal implante coclear é uma opção, doutor Fábio? Olha, excelente pergunta, Jefferson. Sim, o implante coclear é uma opção para aqueles pacientes, né, que têm a perda auditiva e não têm mais benefício com o aparelho de audição convencional, né? Então, o que é um implante coclear? O implante coclear é uma tecnologia médica moderna, tá, que permite a reabilitação auditiva do paciente, né, que tem surdez e que não tem benefício com o aparelho convencional, tá? Então, dia 25 de fevereiro, como bem Jefferson lembrou agora, foi comemorado o Dia Internacional do Implante Coclear, né, justamente para celebrar, né, comemorar junto aos profissionais que trabalham com isso, junto aos pacientes implantados, a importância dessa tecnologia, né, que veio para revolucionar a condução desses casos de surdez no mundo todo, né? Essa sensação da audição que esse implante oferece é exatamente a capacidade de ouvir e decodificar todos os sons que chegam ao ouvido, ou é só uma sensação de que tem algum som chegando ali, mas não tão decodificável? Perfeito, perfeito. É uma excelente pergunta também, é algo muito, muito perguntado pelos pacientes com surdez. Bem, o implante coclear ele consegue gerar um som, Jefferson, que a gente consegue realmente escutar, a gente consegue compreender a fala, né? Então, o paciente implantado, ele consegue voltar a ter uma vida social, né? Ele consegue voltar a se comunicar, entender o discurso das pessoas, né? A escutar novamente, por exemplo, o barulho de um passarinho, né? Uma buzina de um carro, consegue estar alerta aos sons do ambiente. Claro, cada caso é um caso, né? Tem pacientes com indicação de implante que a gente sabe que vai ter um resultado um pouco mais limitado, a depender da idade que foi feita a cirurgia, a depender da causa dessa perda. E existem casos que a gente sabe que o resultado vai ser excelente, né? Pacientes mais velhos que escutavam e perderam a audição, por exemplo, né? Os pacientes que escutam apenas de um lado. Então, são casos que a gente sabe que o resultado vai ser bom. E vale lembrar, Jefferson, que o implante coclear não é uma mágica, né? Não é apenas implantar, ligar no dia seguinte e o paciente vai estar escutando, não.
existe todo um processo por trás, né? Então, necessita que seja trabalhado com a fono, né? É essencial o acompanhamento de uma equipe multiprofissional para que a gente consiga alcançar o resultado auditivo melhor possível para aquele paciente. Eu fico aqui imaginando para quem perdeu a audição ao longo da vida. Exato, para quem perdeu a audição ao longo da vida, esse implante, em tese, fico aqui imaginando, pode ser oferecer um resultado mais fácil de ser assimilado, né? Porque já teve a experiência da audição. Agora, para quem já nasceu sem a audição, nasceu surdo, me corrija se eu estiver errado, mas acho que esse implante ele também é indicado para pessoas surdas de nascença, não é verdade? Para essas Perfeito. pessoas, para terem essa sensação auditiva restabelecida ou, enfim, ali pronta para ser aproveitada, a capacidade de decodificar esses sons acaba sendo muito maior, né? Porque nunca teve a experiência anterior. Perfeito, assim. Ah, uma das grandes indicações do implante coclear são para crianças que nasceram com surdez, né, a surdez congênita, né. A criança, ela tem um cérebro, Jefferson, que está em constante expansão, né, até certa idade, sabe. Então a surdez, né, que é identificada até 3 anos e meio, 4 anos de idade, quando a gente submete essa criança nessa idade ao implante coclear, ela tem um resultado excelente, né? Então, o cérebro ali está em constante potência, tem uma neuroplasticidade imensa, e ela consegue fazer uma excelente decodificação daquele som enviado pelo implante coclear. A partir dessa idade, né, uma criança que chega com diagnóstico aos 6, 7 anos, 8 anos, às vezes mais, a gente sabe que perdeu aquele tempo ótimo para que o cérebro decodificasse. Então, a gente sabe que a partir dos 4, 5, 6 anos de idade, o resultado com o implante acaba sendo muito ruim, né? Porque o cérebro já se formou, aquele córtex auditivo não se transforma mais, né? Então, a gente tem uma janela ouro para implante coclear, que é até por volta dos 3 anos e meio, 4 anos de idade. Quer dizer que para adultos que são surdos de nascença, nem pensar, essa técnica não é indicada, então. Na verdade, não é uma boa indicação, né? Existem adultos que chegam com surdez congênita, né? Ou seja, que nasceram com surdez, por exemplo, aos 18, 19 anos de idade, que a gente sabe que o resultado vai ser muito ruim. Mas às vezes eles querem fazer alguma coisa, sabe? Dizem, olha, eu quero fazer porque eu quero ter a sensação sonora, né? Então aquele paciente vai ser capaz de escutar o som, mas ele não vai compreender aquele som, né? Então, para esses casos, a gente tem que explicar muito bem ao paciente, né? Colocar as expectativas na mesa, né? No chão, realmente, explicar que aquele caso não é um caso bom, para que ele não gere uma expectativa que vai sair escutando e entendendo e compreendendo tudo, que a gente sabe que não vai. Doutor Fábio, até aqui a gente falou das questões que envolvem os adolescentes, ou de danos que a gente pode sofrer com mau uso, com exposição a fontes muito exageradas de ruído em situações de lazer. Mas em relação, por exemplo, ao ambiente de trabalho, nós radialistas aqui que usamos fones de ouvido, principalmente os operadores de gravação, os operadores de áudio, mas Os também locutores também, os né? locutores, né? Os operadores de telemarketing também trabalham com Sim, fone sim. de ouvido direto aí. Essas situações em que o dano pode acontecer em função da natureza do trabalho, da forma como o trabalho é feito, e que também podem causar o mesmo dano, né? Esse tipo de tratamento é coberto também pelo SUS? O que é que um trabalhador que está percebendo que está perdendo a audição, como é que ele deve fazer, a quem ele deve se dirigir? Perfeito, perfeito, Jefferson. Sim, esses pacientes que eles estão expostos ao ruído ocupacional, né, o ruído relacionado ao trabalho, ele precisa realmente fazer um acompanhamento, né? Então, é interessante que ele procure um serviço especializado, né? Faça uma audiometria seriada, né? Existem pacientes expostos a determinados ruídos que precisam fazer isso anualmente, como um operador de telemarketing, por exemplo, né? Justamente para que a gente possa captar o dano, né, que pode advir disso, né, para que a gente possa intervir precocemente. E sim, o SUS ele cobre tudo isso, tá? A gente tem no SUS tanto a ferramenta de diagnóstico quanto a ferramenta de tratamento, né? O SUS pode fornecer aparelhos de audição convencional, né, que são aqueles aparelhos que a gente vê o pessoal usando na rua, esses são esses mais comuns, como ele fornece também os de última geração, né, como o implante coclear, ele está totalmente coberto pelo SUS também, né? Então a gente tem uma gama de ferramentas
para reabilitação auditiva que são fornecidas pelo SUS, né? E é importante que a população saiba disso, né? Viva o SUS! Inclusive, Verdade. esses exames de audiometria, não é? Principalmente para profissionais que trabalham com áudio, operador de áudio, nós, locutores, eles são exames funcionais regulares, que devem ser feitos anualmente, não é isso? Perfeito, perfeito. Depende muito, Jefferson, da intensidade do som que esse trabalhador está inserido, né, como o tempo de exposição. Então, a gente sabe que tem profissões, como você bem mencionou, que a gente sabe que o risco é real, é maior. Então, esses pacientes precisam fazer um acompanhamento audiológico mais de perto, né, às vezes realmente anual, né. E existem profissões que a exposição é menor, que o risco é menor, né, e aí a gente consegue espaçar mais essa avaliação. Só para a gente concluir, doutor Fábio, esse implante coclear o senhor estava falando, uma técnica moderna, relativamente nova. O que consiste exatamente? Porque me parece que não é simplesmente tem um aparelhinho que o paciente passa a utilizar após esse implante, mas é uma cirurgia mesmo, não é? Que acaba resultando num acesso ao nervo. Qual é o nervo aí? É o Auditivo. nervo O nervo auditivo, né? auditivo. Exato. Exato, assim, a cirurgia consiste, Jefferson, na inserção, né, de um implante, de uma unidade interna, né, que é colocada sob o couro cabeludo, né, a gente insere embaixo do couro cabeludo do paciente e dele sai um feixe de eletrodos que a gente insere dentro da cóclea, né, um fio muito fininho que a gente consegue colocar dentro do caracol da cóclea, né. E finalizada a cirurgia, né, o paciente, após o tempo de recuperação, ele vem a usar um aparelho externo, né, um implante externo, que se conecta com essa unidade interna através de um ímã, né? E essa unidade externa, ela processa o som do ambiente, né, joga para essa unidade interna, essa informação é decodificada, né, e esse estímulo elétrico é jogado nesse eletrodo, e vem então a estimular o nervo auditivo. Esse nervo auditivo ele conduz essa informação elétrica lá para o cérebro, e aí sim nós temos a percepção sonora. É uma cirurgia muito demorada, doutor Fábio? Excelente. Já se demorou mais nesse tipo de cirurgia, sabe, Jefferson? À medida que a gente vai tornando isso a rotina, né, aprendendo mais com a cirurgia, hoje em dia a cirurgia de implante coclear unilateral de um lado só dura aí 1h20, 1h30 no máximo, né? Um implante bilateral, ou seja, nas duas orelhas, pode demorar aí 2 horas, 2h30, né? Então é algo que a cada ano que passa, né, os implantes estão cada vez mais modernos, mais fininhos, né? A cirurgia vem sendo modificada para melhor, né, diminuindo o tempo cirúrgico. É fantástico, viu? Parece ficção científica, mas não é não. Eletrodos, não é? Que acessam o nervo Exato. óptico e conectados com o aparelho externo e, puxa, fantástico. Exato. E Ouvido coberto... biônico. Exatamente, o ouvido biônico e coberto pelo SUS, que legal. Exato. Doutor Fábio Alencar, muito obrigado pela aula, doutor Fábio, médico otorrinolaringologista, conversando conosco aqui. Fico muito agradecido pela sua atenção e seja sempre bem-vindo aqui conosco, viu? Muito obrigado. Obrigado. Eu também gostaria de deixar aqui o Instagram do nosso serviço, né, que é o @nooba.núcleo de otorrino, onde tem várias informações a respeito disso. O Nooba, que é uma casa especializada na otorrinolaringologia. Tá certo. Pode repetir qual é o perfil? @nooba.núcleo de otorrino. @nooba.núcleo de otorrino. De otorrino. Tá certo. Exato. Doutor Fábio, mais uma vez, muito obrigado, um bom dia e até uma próxima. Obrigado, bom dia a todos. Um abraço, tchau, tchau. Agora são 7h47 na Tarde FM.